Fala galera, beleza? Paz e graça. Hoje gravar um vídeo especial aqui, né? Convidei um amigo de longa data, professor de Fran. Nós estamos vendo aí nesses últimos dias uma guerra que se estourou lá no Oriente Médio, né? Entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E nós percebemos, né, que existem muitas informações distorcidas, né? Informações que são baseadas em ideologias, né? Então a verdade sempre é prejudicada num momento como esse. Então eu resolvi aqui convidar o meu amigo, professor de Fran, para a gente estar conversando sobre isso, né? E ele está trazendo aqui alguns esclarecimentos. É alguém que realmente tem muito conhecimento na área, né? Então já quero agradecer, professor, por você estar aqui com a gente. Olá, tudo bem, pessoal do canal do Pastor Josivaldo? Primeiramente, uma satisfação imensa estarmos aqui. Muito obrigado, Pastor Josivaldo, pelo reconhecimento nesse âmbito. E, pessoal, a gente trabalha com essa área da história e geografia há um bom tempo, né? Inclusive, sou professor em ambas as áreas, história e geografia, e também no âmbito teológico. Apesar que estaremos abordando essa tríade, estaremos um pouco mais focados no aspecto histórico e geográfico. Contudo, estamos abertos às perguntas e é uma satisfação imensa. Muito bom. A gente preparou aqui algumas perguntas que achamos ser bastante relevantes para esse momento, né, para a gente poder estar abordando aqui. Então, vejam só, qual a origem do conflito israelo-palestino? O que de fato é o Hamas? Como funciona a geopolítica daquela região e quais países são possíveis aliados de ambos os lados? Tem uma questão aqui com relação à Folha de São Paulo, né? Você Sim. Até fez uma refutação à Folha, que diz que, segundo a Folha, Israel comete genocídio. O que você tem a dizer sobre isso? Então ele vai comentar sobre este ponto. Ele também escreveu um artigo, né? E esse artigo ele aponta que o conflito é, antes de tudo, uma guerra de formação representada no termo DNA teológico terrorista, né? E ele vai explicar sobre isso, tá? E também, né, se existem desdobramentos escatológicos com relação a tudo isso que está acontecendo lá em Israel. Então, desde já peço que você curta, compartilhe esse vídeo, né, com o maior número de pessoas possíveis. Vamos levar a informação correta, da melhor maneira possível. A gente está vendo aí, como já disse, uma guerra de narrativas, né? Pessoas querendo capturar essa narrativa e apresentar ao povo uma versão dos fatos conforme eles querem que a população acredite. Então acredito que aqui nós vamos contribuir um pouco, né, para esse debate, para a elucidação dessas perguntas aí. Então vamos lá, professor? Sim, pois não. Primeira pergunta: qual a origem do conflito israelo-palestino? Qual a origem desse conflito? Muito bem, olha só, é interessante a fala do pastor Josivaldo. No primeiro ponto é que a gente tem de fato uma guerra ideológica, uma guerra de informações. Toda vez que acontece guerra na geopolítica mundial, existem uma série de informações que são desencontradas. Essas informações são desencontradas principalmente por causa do conflito, o ocidentalismo e o orientalismo. Nós temos, por exemplo, no ocidentalismo, algumas fontes bem interessantes, como a BBC News, New York Times, ao passo que no orientalismo sempre tem lá a Asian Times, que também é muito importante para que as pessoas se mantenham informadas de forma equilibrada, tá certo? Para que nós não nos prendamos apenas em informações ocidentalizadas, digamos assim, também não apenas em informação orientalizadas, porque a informação ela passa pelo filtro da tendência, dos pressupostos. Então, olha só, respondendo a primeira pergunta, a origem do conflito israelo-palestino, é interessante nós retornarmos um pouco à história, a época em que aquela região ela era dominada pelo Império Otomano, tá certo? O Império Otomano dominava toda aquela região. E o Império Otomano ele teve uma queda, porque ele se posicionou do lado da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Então, com a queda do Império
Império Otomano, aquela região ela ficou desgarrada, ela ficou uma região sem um governo centralizado, digamos assim. Daí a Grã-Bretanha assumiu a região onde fica a Palestina e Israel, ela assumiu aquela região e ali passou a dominar toda aquela parte ali daquela região, tá certo? E então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, né, a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, tivemos ali a supremacia do domínio da Grã-Bretanha sobre a região. Os ingleses estiveram dominando aquela região, tá certo? E após esses detalhes, é bem importante frisar que o sionismo ganhou força por causa das perseguições nazistas. No entanto, o sionismo, tá? O que é o sionismo? O sionismo, essa palavra se refere a Sião, tá? Em sua etimologia, contudo, ela tem a ver com ideologia. O sionismo é um pensamento ideológico da formação de um Estado pró-Israel. Tá? Theodor Herzl foi o primeiro a trabalhar, a liderar o sionismo. Então, o sionismo ganhou bastante força nesse período, né? Esse sentimento fez com que os judeus fossem se comunicando em todo o mundo para que eles pudessem voltar para a sua terra, tá certo? Então, daí eles começaram a retornar aos poucos para a sua terra. Em 1917, nós temos uma declaração do James Balfour, tá? Essa declaração do James Balfour é interessante porque ele faz uma declaração apontando que o Estado de Israel deve ser criado. Detalhe, o James Balfour era inglês. Então a Grã-Bretanha viu que seria muito interessante a criação de um Estado de Israel, tá certo? Muito interessante. Daí o que acontece, pastor Josivaldo? Daí eles começaram a migrar. Agora aqui tem algo interessante. Quando os judeus começam a migrar para aquela terra, eles vão comprando as terras dos palestinos. Se é comprado, é legítimo. Ou seja... Importante essa informação. É muito importante, porque se é comprado, é legítimo. Ou seja, se a gente está aqui nessa região e de repente começa a vir pessoas de outros países para essa região autorizadas. E se essas pessoas têm dinheiro e você quer vender a sua casa, você quer vender o seu terreno, então se torna legítimo. A mudança deles se torna legítimo. Então, as migrações elas vão acontecendo paulatinamente. Durante ano a ano, século após século, os judeus vão comprando terrenos e vão mudando para aquela região. Ok, então isso quer dizer que não houve uma invasão? Não teve invasão. Expulsando não teve invasão. Ali. Então, nós não temos registro de invasões. Os judeus eles começaram a comprar as terras. Okay. Eles começaram a comprar as terras. Até porque os palestinos eles eram camponeses. Eles eram camponeses ali naquele período de 1917, 1918. Eles eram camponeses. Então muitos judeus, a maioria, começaram a comprar aquelas terras. Outro detalhe importante é que os judeus sempre foram organizados. A mudança de muitos judeus de várias partes do mundo se deu de forma organizada, se deu de forma centralizada. Então, se eles compraram, é legítimo essa compra, não é verdade? Então, aqui a gente estamos apenas fazendo essa introdução à primeira pergunta. E o que é interessante? Que essas migrações gerou incômodo para muitos palestinos. Os palestinos eles foram ficando incomodados com a presença dos judeus e não tem jeito. Toda vez que etnias contrárias, etnias que têm sua confissão de fé opostas, de religiões opostas, de determinada estrutura política oposta se encontram e habitam o mesmo lugar, o conflito ele é inevitável. O conflito é inevitável, tá certo? Só que o que vai chamar também a atenção? Que até aí essas migrações foram feitas de forma paulatina ao longo do século XX, tá certo? Elas foram feitas de forma paulatina ao longo do século XX e quando chega a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, com a ascensão do nazismo, então nós vamos ter judeus sendo dessa vez perseguidos em todas as partes da Europa e também do mundo, e assim então o sionismo ele ganha uma força maior. Ele ganha uma força maior.
Então, com o holocausto nazista, ao contrário do que muitos pensam, que enfraqueceu o judaísmo no mundo, ou os judeus no mundo, pelo contrário, o sionismo, que a gente já explicou anteriormente, o sionismo ganha uma força muito grande, daí eles começam agora a voltar de forma maior, eles começam a se intensificar o retorno para Israel. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, aliás, para aquela região que será chamada de Israel, com o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, a derrotada da Alemanha, o mundo inicia-se uma nova geopolítica, que é o que nós chamamos de início da Guerra Fria. Estados Unidos versus União Soviética. Os Estados Unidos propagando o capitalismo, ao passo que a União Soviética estava ali com sua ideologia socialista. Isso tem implicações nos conflitos? Sim, isso tem bastante implicações. Primeiro, que a gente sabe que a ONU é criada, tá? A antiga Liga das Nações é substituída pela ONU. A ONU é criada nesse período, Organizações das Nações Unidas. Daí então começam a aparecer discursos para a criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel, ela começa a aparecer aqui muitos discursos a favor disso. E a ONU, ela traz a proposta de uma partilha da terra, porque já estava tendo conflitos. Então essa partilha da terra, ela visa o quê? Ela visava com que ambos os povos, ambas as etnias pudessem estar vivendo juntos naquela mesma região, tá certo? Então a ONU propôs uma partilha da seguinte forma: 14 mil quilômetros quadrados aproximadamente seria o Estado de Israel e 11 mil quilômetros quadrados seria o Estado da Palestina. Até porque a numerosidade dos judeus já estava maior naquela região. Estava maior por causa das ondas que foram se intensificando, o sionismo, a perseguição nazista levou também muitos judeus à região, e muitos foram comprando aquelas terras e foram conseguindo se centralizar, conseguindo se multiplicar de alguma forma. Então aqui nós temos o seguinte parecer: a ONU propõe a partilha, tá certo? Israel aceita. Eu achei interessante, usando agora um autor, o Philippe Pondé. Ele disse que não ia comentar muito sobre a guerra, porém ele falou assim: Israel tentou várias vezes acordos de paz e conviver com ambos os povos na região. Porém, qual o centro do conflito aqui? Os palestinos nunca aceitaram a presença dos judeus naquele lugar. E em 1987 surge um grupo ultra religioso, ultra político, ultra conservador. E esse grupo que surge chama-se Hamas, tá certo? Hamas em árabe, na verdade, significa revolução, ou resistência árabe, ou resistência islâmica, para sermos mais sinceros à etimologia. Resistência islâmica, tá certo? Quem é o Hamas, né, no caso? Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. Essa já é a próxima pergunta, então você já está construindo o argumento. Então isso, olha só, o Hamas, não é verdade, Francisco? O Hamas, quem é o Hamas, professor? O Hamas é o seguinte: ele é um grupo, como eu já citei anteriormente, ele é um grupo ultra-religioso, paramilitar, que se organiza em milícias, e é um grupo que passou a ser totalmente contra tudo aquilo que seja judeu. Tudo aquilo que é voltado para o judeu, ele é contra. Né? É mais do que antissemita, é antijudaíta. Então tudo aquilo que se refere aos judeus, o Hamas é contra. Só uma pergunta aqui então, com relação ao Hamas. É óbvio que é formado de palestinos. Sim. Né? Só que o povo palestino não tem a mesma ideologia do Hamas, ou tem a mesmo pensamento? Essa é a pergunta, eu acredito, vai ser a pergunta mais importante dessa nossa live aqui, é essa pergunta. Por quê? O Hamas, ele forma escolas, né? O Hamas, ele forma escolas. O Hamas, ele é o governo que comanda Gaza, tá? Ele disputou eleições com a Fatah, disputou eleições. Fatah, que é o grupo oposto, não aceitou, mas o Hamas foi lá e tomou. Falou, não, a gente venceu e pronto. Então, o Hamas, ele é organizado, tá certo? Ele tem uma organização. E agora vem aqui uma pergunta que é bem capciosa e é importante para os nossos telespectadores.
o Hamas e o povo palestino, né? Inclusive surgiu vários memes, né? O Hamas colocando o povo palestino à frente e eles atrás jogando mísseis. Tem vários memes por aí. Gente, só que eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto agora. O Hamas forma pensamentos terroristas. O Hamas, ele forma. Porque se o Hamas não formasse pensamentos terroristas, não surgiria terroristas de geração em geração. Verdade. Por que vocês acham que desde a Guerra da Independência, eu chamo de Guerra de Independência porque assim foi chamado pelo David Gurion, né, em 15 de maio de 1948, quando eclodiu a Primeira Guerra Israelo-Palestina. Então, por que é importante isso aqui? Existem em toda a região do Oriente Médio as chamadas madraças, principalmente no Paquistão, depois nós temos o Irã, que é um dos grandes alimentadores do Hamas e do grupo do Hezbollah também. Eles alimentam esses grupos, tá certo? E as madraças são escolas que ensinam uma hermenêutica radical do Corão. Então é preciso a gente separar agora uma situação aqui. Todo muçulmano é terrorista? Jamais, não é isso. O muçulmano, ele segue a sua fé, tem princípios de paz, tem princípios de amor, porém existe a ala radical. Assim como todas as religiões possuem seu lado radical, né? A doutora Karen Armstrong fala isso muito bem em seu livro História das Religiões. Toda religião possui sua ala radical. E aqui nós temos o Hamas como a ala radical do islamismo, que interpreta o Corão, alguns textos do Corão de forma completamente literal. E aí ele vai formando crianças e adolescentes. Portanto, a guerra não é apenas um conflito contra o Hamas agora que está com essas armas aí, não. Tá certo? A guerra está além disso. A guerra é contra o pai de família que está fugindo com a criança no braço, mas que tem o mesmo pensamento do Hamas. Isso. Por quê? É importante a gente conceituar que terrorista não é apenas aquele que está com a arma atirando. Terrorista é também aquele que paga o imposto para financiar. É aquele que vai lá e pega, eu estou te dando meu terreno, existem relatos, tá, gente? Eu estou dando o meu terreno para o Hamas aqui, o pai de família, que tem 2 filhas em casa. Ele pega o terreno dele e fala, eu estou dando o meu terreno para o Hamas. Então, olha que situação que a gente se encontra. Então, isso faz... existe uma ideologia que é igual... comum a todos eles. Existem aqueles que são formados para pegar em armas para defender essa ideologia. Então, exatamente. É um sistema que praticamente retroalimenta. Assim, retroalimenta. Por isso que a guerra nunca terminou. Por isso que sempre existem os grupos terroristas. Vamos lá, se um grupo terrorista se reerguer e ele for abatido, então era para não existir mais. Correto? Porém, não é assim. Por que toda vez em uma geração, uma após outra, permanecem os grupos terroristas? Porque eles formam escolas, eles formam pensamentos ideológicos, né? Inclusive, nós temos alguns textos no Corão. Nós temos alguns textos no Corão que eles são completamente mal interpretados, tá? Nós temos alguns textos. Por exemplo, a Sura de Muhammad, né? Na Sura 47.4. Nós temos lá na Sura o seguinte, ó. Então, quando deparardes em combate os que renegam a fé, golpeai-lhes os pescoços. Até quando dizimardes? Então acorrentai-os firmemente. É o que o Hamas está fazendo, acorrentando pessoas. Então isso aqui está aplicando de forma literal. Literal, ele está na vontade de Deus, na cabeça deles. Na cabeça deles, essa é a vontade de Alá. Essa é a vontade de Alá. Como é que a gente vai desenraizar uma crença? Né? Como é que a gente vai conseguir chegar na psicologia da religião, a gente chama isso de luminoso. Luminoso é uma experiência que o cérebro tem com a fé. Essa experiência ninguém consegue tirar do cérebro deles. Portanto, eles vão até o fim, vão até morrer. Porque ninguém consegue remover essa ideologia do cérebro deles. A gente chama na psicologia da religião de luminoso. Então, continuando, ó, continuando, essa é a determinação. E se Alá quisesse, defenderia eles, mas ele não quer. Alá ordenou a guerra para vos pôr à prova. E aos que são mortos no caminho de Alá, ele não lhes fará assumir as boas obras. Ou seja, quem for morto guerreando pela causa de Alá, vai ser muito bem abençoado por Alá. Olha só, pastor Josivaldo, outro texto. É a Sura 9.3. E é uma proclamação de Alá e de seu mensageiro aos homens,
que Alá e seu mensageiro estão em rompimento com os idólatras. Então vos voltai arrependido. E se voltais as costas, sabei que não escapareis do castigo de Alá. O que eles interpretam aqui literalmente? Que Alá determinou a guerra contra os idólatras e contra todos aqueles que não reconhecem Alá como o único Deus. E se eu, vamos supor, eu sendo islâmico, eu dou as costas para esse mandamento, eu devo ser morto também. Então como é que a gente vai classificar o palestino civil como uma pessoa boa também? Sendo que alguns têm essa formação teológica embrionária. Né? Isso, faz parte da crença da pessoa. Daí a ideia é o seguinte, vamos lá, a gente vai bombardear só o Hamas. Como? O Hamas, eu chamo aqueles soldados do Hamas, só é um estereótipo, só é uma representatividade. Então o que Israel está combatendo, ele está tentando varrer uma ideologia. Por que vocês acham, senhoras e senhores, que lá na França em todo o mundo começaram revoluções islâmicas, porque é uma ideologia, não é apenas onde eles estiverem. Não importa onde eles estiverem. A crença é a mesma. A crença é a mesma daqueles que foram formados pelo Hamas desde 1987 para cá. Essa guerra é cada vez mais complicada, né? Então aí tem aquela questão que eles falam assim, não, esse é só o braço armado do Hamas, porque existe a parte política, que o Hamas se organizou politicamente. Então eles dizem que o grupo terrorista é somente esse braço armado, mas o ideal é o mesmo. O ideal é o mesmo, a ideologia é a mesma. Ou seja, quem é que está torcendo pelo Hamas? É o pai de família que está lá com suas filhas em casa, o palestino. Quem é que está torcendo pelo Hamas? É aquele que foi formado nas escolas do Hamas, que aprendeu a interpretar a Sharia, a lei islâmica, de forma literal. Né? E isso não tem nada a ver com os muçulmanos que seguem a forma pacífica, que seguem verdadeiramente a religião. É bom a gente fazer essa separação, tá certo? Agora, olha essa sura aqui, a Sura da Vaca, a Sura da Vaca, também no Corão. Olha esse texto. E matai-os onde quer que os acheis, fazei-os sair de onde quer que vos façam sair. E a sedição pela idolatria é o pior do que o morticínio. E não os combatais nas imediações da mesquita sagrada, até que eles os combatam nela. Então, se eles os combaterem, matai-os. Assim é a recompensa dos renegadores da fé. Tem uma questão interessante com relação a isso, porque o Hamas ataca Israel, só que ele ataca lá para cima, né, para Tel Aviv. Isso. Só que não direciona os ataques a Jerusalém, porque lá está a mesquita. A grande mesquita, isso, a grande mesquita. Eles interpretam também isso. Eles ainda interpretam isso, eles ainda tentam evitar, eles não podem iniciar uma guerra pela mesquita. Apesar que o nome dessa operação do Hamas é Mesquita de Al-Qasar, né? Tá certo? Então foi estratégica mesmo, essa guerra nesse momento para o Hamas foi estratégica, né? Inclusive, o Talibã já está enviando armamento para o Hamas, né? O Talibã está com muito armamento porque os Estados Unidos deixou lá. Assim que o Joe Biden assumiu o poder nos Estados Unidos, dessa tragédia, aconteceu esse problema aí. Ele tirou o exército estadunidense de lá, deixando cerca de 16 a 17 bilhões em armas, armamento e equipamentos de guerra. Então isso fortaleceu o Talibã. Deixou um exército poderoso. Armado já. Né? Infelizmente. Aí já entrando nisso aí, aí vamos para a pergunta sobre, deixa eu ver, como funciona a geopolítica daquela região, né? E quais são os possíveis aliados de ambos os lados. Porque a gente viu agora que o Hezbollah também começou a se movimentar. Isso, né? O Hezbollah, ele também é um grupo que surgiu durante a Guerra Fria, tá? Lá no Líbano, não é verdade? Ele surgiu durante a Guerra Fria no Líbano e ele é financiado pelo Líbano. O Estado libanês, ele financia o Hezbollah. Ele financia ele, bem como o Hezbollah está financiando também o Hamas. Eles estão em contato, estão em parceria, né? Inclusive Ismail, esse é o termo mesmo, do líder do Hamas agora, informou que o povo palestinense não vai deixar a faixa de Gaza de jeito nenhum, né? Não vai deixar a faixa de Gaza, porque eles têm um sentimento também com a terra, né?
Fazendo aqui uma análise sociológica desse ponto, o que é interessante? Israel é visto como o opressor, e o Hamas é visto como aquelas pessoas que estão em busca de libertação. Só que o que as pessoas não sabem é que Israel tentou vários tratados de paz. É só pegar e estudar. De 1947 para cá, teve várias tentativas de tratado de paz. Inclusive, o maior líder palestino da história, Yasser Arafat, ele se reuniu para tentar fazer esse tratado de paz, que é o chamado Tratado de Oslo. Começou na Noruega, depois passou ali um pouco pela região da Europa, né? Até concluir-se com a criação da ONU, e também passou pela ONU a tentativa desse tratado de paz, que é o Tratado de Oslo. Yasser Arafat, ele tinha concordado com o David Ben Gurion, que iria fechar esse tratado, só que depois Yasser Arafat disse que não queria mais o acordo, desistiu do acordo. E aí foi o resultado das guerras. O que Israel fez? A ONU tinha colocado uma partilha, Israel foi lá e na guerra, que o David Ben Gurion chamou de libertação da Palestina, foi lá e tomou algumas terras a mais, que não estavam no plano original da partilha. Tomou algumas terras a mais, por ser pontos estratégicos bélicos, por serem pontos de proteção que Israel precisava. Então Israel acabou tomando algumas regiões. Depois nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, 1967, e nessa Guerra dos 6 Dias Israel acabou devastando 3 nações ali, desmoralizando-as e conquistando totalmente a região de Jerusalém, e outras regiões. A gente olha para o mapa de Israel, por exemplo, e ele está ali cercado de árabes por todos os lados. Todos os lados ali, então, todos eles povos hostis a Israel. Então, ali próximo, né, falando sobre essa questão da geopolítica da região ali, sim, existe algum país, algum grupo ali que seja a favor de Israel? Olha só, a favor de Israel abertamente não. Porém, a gente sabe, por exemplo, o Egito, ele trouxe, pela primeira vez na história, ele trouxe uma opinião pacifista, ele se posicionou de forma neutra, pela primeira vez na história, o Egito se posicionou de forma neutra, e, contudo, aqueles estados que cercam Israel, nós não temos nenhum estado que possa dizer, eu sou completamente a favor de Israel. Não temos. Primeiro porque o Irã, ele banca o Hamas, né? O outro grupo, o Hezbollah, ele é bancado pelo Líbano, certo? O Estado Islâmico, que havia sido completamente dizimado com a ideologia estadunidense da guerra ao terror de George W. Bush, buscam ressuscitá-lo. E o Talibã no Afeganistão também é totalmente contrário ao ocidentalismo e aos israelenses. Então, nessa geopolítica, nós temos o quê? A nível mundial. Israel, quem apoia Israel? A gente tem o Reino Unido, no caso, que apoia completamente Israel, a França. Enfim, nós temos a OTAN. A OTAN está completamente do lado, né? Para quem não sabe, a OTAN é o Tratado do Atlântico Norte, é um tratado de guerra entre os países do Atlântico Norte. Temos, só de falar OTAN, eu vou destacar de dentro da OTAN os Estados Unidos, que sempre foi o maior aliado a Israel naquela região, tá certo? Alguns dizem que é por causa também de princípios parecidos, até porque, para quem não sabe, os Estados Unidos, ele foi povoado por judeus. Os Estados Unidos, na época das 13 colônias, ele foi povoado por judeus. Então, o pensamento estadunidense, a cultura estadunidense, ela é muito semelhante ao judaísmo, aos judeus que foram deportados da Inglaterra para lá. Porque as 13 colônias eram colônias dominadas pelos ingleses. E os ingleses enviou cristãos puritanos e judeus para habitar os Estados Unidos da América. Então, em termos ideológicos, eles são muito parecidos. Tem outro ponto também, que os Estados Unidos não é bobo. Aquela região de Israel, ele tendo alguém para apoiar ele ali, para colocar seus exércitos, colocar seus armamentos, é importante naquela geopolítica ali do Oriente Médio. Visão estratégica. Visão estratégica, porque ele consegue abarcar toda uma região. Né? Consegue ficar presente. Ele consegue ter a sua presença, isso. Digamos assim. E também é válido lembrar que Israel é o único país, digamos, democrático dentro de toda aquela
Isso. Apesar que alguns vão argumentar, mas tem 17 anos que o Benjamin Netanyahu está no poder, etc. Mas considera-se sim um país democrático. Pelo menos algum nível de democracia. Ele tem um nível de democracia, né? Até porque, se a gente for analisar a democracia em praticamente todos os países do mundo, ela é falha ainda, né? A democracia é falha. Tem até um livro do Hus, da escola austríaca, que nesse livro ele diz assim: democracia, o Deus que falhou. Ele vai apontar muitos erros da democracia. Então, se a gente for pegar, ainda não é uma total democracia. Eu quero que me apresente um país totalmente democrático. Não, nós não temos assim, todos Existem eles... alguns com níveis maiores, outros com níveis menores, exatamente. Plenamente não tem, né? Porém, a gente tem ali sim uma democracia dentro daquela região, que é Israel. Sim. E a gente escuta também, principalmente a galera de esquerda, falando que a faixa de Gaza é a maior prisão do mundo a céu aberto, como que Israel fosse essa entidade, esse país, esse povo que aprisionasse aquelas pessoas ali. Eu estava até ouvindo o professor Ock falando, dizendo assim: se Israel é quem aprisiona Gaza, Gaza também faz divisa, tem fronteira com o Egito. Por que também não tem passe livre no Egito? Isso, é verdade. E até porque eles têm praticamente a mesma ideologia, a mesma fé. Agora, a maior prova de que não é uma prisão a céu aberto é essa guerra de agora. Agora sim, a água foi cortada, transporte de alimentos foi cortado, né? Foi cortado a agropecuária, quaisquer recursos que é para chegar naquela região foi cortado. Se foi cortado é porque antes tinha total fornecimento. Sem falar que quem comandava Gaza era o governo do Hamas. O Hamas é que tinha o seu estado, eles argumentam que foram eleitos, né? Que foram eleitos e ali conduziam aquela região. Então a gente tem o quê? A gente tem muita informação errada a respeito disso, justamente por alguns movimentos aqui no Brasil. Né? Agora, sabe onde é que está o contraditório? O contraditório, por exemplo, de grupos que defendem invasão de terra. Se eles defendem invasão de terra, então os judeus estavam certos em 1947. Se eles defendem invasão de terra, os judeus invadiram e voltaram para suas terras, porque eles estavam jogados nas ruas do mundo pelo nazismo. Não é assim que eles defendem? Beleza, então vocês têm que apoiar o Estado de Israel. Tá bom? Vocês têm que apoiar o Estado de Israel. E o conceito de terrorismo também parece que ele muda conforme a conveniência. Conforme a conveniência. Porque, agora o PT, a turma de esquerda, tem dificuldade de classificar o grupo Hamas como terrorista, mas aquelas pessoas que estavam ali no 8 de janeiro, aqui na Esplanada dos Ministérios, tem senhoras com Bíblia na mão, aquilo lá para eles são terroristas. Isso. Tem que pagar, né? Só que o Hamas... É verdade. Olha só, outro ponto, a gente tem uma grande dissonância cognitiva aqui. Paradoxo, para não dizer contraditório mesmo. O contraditório está no seguinte: se eu não considero o Hamas um grupo terrorista, então eu considero ele um Estado. Então é uma guerra. Se eu não considero ele Estado e ele está em guerra, então ele é um grupo terrorista porque matou civis. E agora? Como é que eles vão sair dessa? Então... não é? Porque se não é terrorista, é um Estado. Porque eles governam democraticamente a Gaza. Sim. Correto? Se não é um Estado, é um grupo terrorista porque atacou civis. Nós estamos com um papo muito legal aqui, muito interessante. E eu já peço que você, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, comente aí, para a gente entender como que vocês estão recebendo todas essas informações, ok? E nós vamos aqui para mais um tema importante, né? Você colocou aqui sobre a questão do DNA teológico terrorista. Isso. O que quer dizer isso? Olha só, esse é um termo que eu criei por minha conta, no caso, e esse termo eu criei para demonstrar o quê? DNA teológico terrorista, para demonstrar que a ideia do terrorismo, ela não é apenas mediante um fato, ela não é apenas fenomenológica, diante de uma ação que acaba de acontecer. A ideia do terrorismo, ela é antes de tudo embrionária, ela está dentro do DNA da teologia islâmica ultraconservadora e radical. Ou seja, o radicalismo islâmico, a interpretação da Sharia de forma
literal, usando uma hermenêutica que até deturpa os princípios do islamismo, até deturpa os princípios da própria religião islâmica. Então isso forma o quê? Isso forma DNA terroristas. Isso forma crianças que estão ali acreditando que estão fazendo a vontade de Alá, que matar é a vontade de Alá, que destruir é a vontade de Alá, e que se eles combaterem judeus, cristãos e ocidentalistas, eles estarão fazendo um bem para a humanidade, um bem para Alá. Então a gente chama de DNA teológico terrorista. Então faz parte da crença. Da crença. É o que a gente utilizou o termo, por exemplo, o termo do Otto. O Otto foi um alemão, Rudolf Otto, que escreveu no seu livro O Sagrado, em 1917. Esse livro ele usou o termo luminoso. O que é o luminoso? Dentro da psicologia das religiões, é uma sensação cerebral de satisfação, é uma sensação mística, que você tem um contato com aquilo que você acha que é a sua divindade, e aí aquilo te traz uma paz, te traz um alívio, te traz uma sensação boa ao você obedecer àquela experiência mística. Então, quando a gente analisa através da ótica do outro, é assim que se sentem aqueles que matam em nome de Alá, aqueles que matam em nome de uma fé, aqueles que assassinam em nome de uma fé. Então, eles se sentem bem ao assassinar. A gente não vai ver remorso nenhum. Então, daí vocês podem perceber que não é uma luta de proletariado contra operários, como fazem entender. Daí a gente vai perceber que é um DNA teológico terrorista. Tem a ver com crenças enraizadas, tem a ver com princípios e com erros de interpretação do próprio Corão, que está envolvido aí nessa guerra. Daí a guerra não é de um grupo que está armado, Hamas, resistência islâmica. A guerra é contra uma ideologia, contra um pensamento, contra um DNA que se forma em várias escolas em todo o Oriente Médio. Assim como foi o Estado Islâmico, o Hezbollah, assim como foi, além do Estado Islâmico, o Talibã e outros grupos terroristas que estão agora se organizando, estão agora recebendo apoio, recebendo patrocínios, né? Por exemplo, o Irã, ele é poderosíssimo em petróleo, né? E parte desses valores são para patrocinar ali, para alimentar, né, grupos terroristas, né? Por isso os Estados Unidos enviou um navio de guerra com ameaças, né? Também os Estados Unidos têm seus lados de interesse, a gente não pode deixar isso de fora. Não, né? É um santinho também. Não, ele não é. Os Estados Unidos ele é aquele que a gente diz assim, nem anjo nem demônio. Né? Então a gente acaba entendendo que de um lado tem Israel, que é a medida que se pode, é a democracia, é o único país democrático que se tem ali, e que Israel acredita que pode conviver com todas essas nações. Só que essas nações, pelo menos o que a gente vê do Hamas e de outros grupos, não aceitam. Eles querem exterminar Israel por causa desse DNA teológico terrorista que a gente citou. Então não tem jeito, ninguém vai convencer eles não serão convencidos, tá? Vamos supor que Israel construiu uma cidade aqui na atmosfera. Não estamos mais aqui na Terra. Construiu uma cidade aqui, a cidade do futuro, na atmosfera. Eles aqui embaixo vão lá e vão querer, porque a missão deles é destruir Israel. A maior prova disso é que em Israel também existem grupos, só que esses grupos não participam da política. Grupos ultra-ortodoxos que dizem que o Estado de Israel é omisso, que Israel já devia ter destruído esse povo há muito tempo. Para ver, Israel é tão pacífico, ele é tão pacífico que grupos do judaísmo ultra-ortodoxo acusam o governo israelense de omissão e de ser fraco. Porque na ótica desses judeus ultra-ortodoxos, já era para Israel ter destruído esses povos há muito tempo. A maior prova disso, olha só, a gente teve lá, né, o Yitzhak Rabin. O Yitzhak Rabin, ele deu o seu último discurso, tá? O seu último discurso em 1955. E o último discurso dele foi a favor da paz, de conviver harmoniosamente com aquelas nações. Se você for estudar todos os tratados de paz de 1947 até os dias de hoje, Israel sempre teve uma vontade pacífica de conviver com aquelas nações. E olha, eu vou ler o discurso, pastor Josivaldo, olha só. Permitam-me dizer que estou profundamente emocionado. Isso aqui são palavras de Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, em 1955.
Eu gostaria de saudar cada um de vocês que vieram nesta noite para se manifestar contra a violência e pela paz. Este governo que eu tenho o privilégio de chefiar, com meu amigo Shimon Peres, tomou a decisão de dar uma chance à paz, uma paz que solucionará a maior parte dos problemas de Israel. Então ele foi para defender a paz. Quando ele terminou de dar esse discurso, ele foi assassinado em tempo real. Terminou de dar o discurso, ele foi assassinado. Ou seja, grupos ultraconservadores não permitem, não aceitam de forma alguma que convivam em paz. Tá? Então eu vou emendar duas perguntas finais aqui, para a gente fechar todo esse entendimento. Primeiro, esses povos, né, a origem desses povos, eles remontam, biblicamente, vamos dizer assim, desde lá de Abraão, Isaac, Ismael, Jacó, Esaú, sim. Né? E esses acontecimentos têm alguma coisa relacionada com a escatologia. Então, essas duas perguntas você já traz respondendo tudo. Sim, então, esses eventos eles estão completamente relacionados à escatologia. Seja no âmbito do independente da corrente escatológica, toda vez que o assunto é Israel e aquelas terras, e é o judaísmo, eles acabam envolvendo a escatologia. De um lado, no pré-milenismo histórico, no pré-milenismo dispensacionalista, ambos relacionam esses conflitos com a escatologia bíblica, apontando que Israel seria assim, o povo escolhido de Deus, e que Israel seria atacado por todas as nações. É interessante que quando fala todas as nações, nós temos o cenário perfeito, porque Israel sempre foi cercado por nações que são contrárias. Então esse todos pode ser uma metonímia lá na Bíblia, né? Todas as nações, uma metonímia apontando que todos aqueles povos se voltam contra Israel. E nós temos a ideia do que? A ideia, hoje nós temos uma tecnologia avassaladora, e essa tecnologia ela pode apontar para o cumprimento do Apocalipse, ou dos termos apocalipsistas que temos na Bíblia, com a volta de Jesus. Nós temos três povos: os cristãos que aguardam Jesus Cristo, nós cristãos que aguardamos Jesus Cristo, nós temos os judeus que aguardam o Mashiach, né? E os próprios islâmicos que também aguardam o seu líder promissor, o Mahdi, né? O Mahdi. Então tem a ver com a escatologia, tem a ver com as profecias bíblicas, né? A gente consegue perceber uma correlação entre elas, né? Para a gente ser bem assim, de forma introdutória. Sim. E a origem desses povos aí? Então, quanto à origem desses povos, né, a doutora Karen Armstrong, que eu já citei anteriormente, ela vai falar que todos eles são povos de raiz abraâmicas, tá? Eles são povos de raiz abraâmicas. Ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, esses povos já começaram a surgir e a aparecer naquela região, né? Por um lado, a gente tem Abraão, que teve Isaac, e Abraão também teve Ismael, no caso, né? Então a gente tem ali os ismaelitas, de onde vai vir povos que vão habitar a Palestina, com exceção dos cananeus. Os cananeus já são mais antigos. Cananeus, jebuseus, esses termos que nós temos na Bíblia, são povos mais antigos que habitam aquela região. Por outro lado, o Isaac é de onde vai vir aí a descendência judaica, né? Toda a descendência judaica. E é interessante que Israel, ele sempre tentou sobreviver criando seu povo e seu estado naquela região, né? Na época em que não havia estados, haviam as guerras tribais, né? Então até então as guerras tribais é comum, porque não havia estado, não havia surgimento de monarquia absolutistas, não havia leis internacionais ou leis locais que pudessem reger a criação de um estado ou não, né? A criação de um estado ou não, né? A gente vai ter apenas com os iluministas, tá? Charles de Montesquieu, John Locke, a gente vai ter apenas com os iluministas a ideia de estado, a ideia de estado, os princípios de estado vão surgir aí, principalmente na França com a Revolução Francesa, tá? A gente vai ter a ideia de estado. Então naquela época eram guerras tribais. Essas guerras tribais, chegou quem venceu ficou com a terra. Quem perdeu ou vai ser morto ou vai ser escravizado. Isso fazia parte de todas as culturas no mundo, tá certo? Então Israel chegou, guerra tribal, ele acabou se estabelecendo. Inclusive o nosso Antigo Testamento, né, o Antigo Testamento da Bíblia, ele é uma tentativa nacionalista de formação do Estado de Israel. Quando a gente
percebe ali uma escola mais interpretativa para o lado do revisionismo, a gente vai perceber isso. A gente vai perceber que Israel, a gente teve ali o Saul, o Davi e o Salomão. Logo após essas três personagens, né, a gente precisa de um diálogo com mais tempo para falar da arqueologia deles, porém, enfim, a existência de um Estado, ela é comprovada, que Israel sempre tentou fazer um Estado. Sim. Com essa criação do Estado se dividiu em Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Norte, ele era mais descentralizado, ele abraçava mais os outros povos. Já o Reino do Sul, ele era mais centralizado na ideia de Estado mesmo. A gente tem uma ideia de Estado ali, né? A ideia de Estado ali no Reino do Sul. Por isso que a escola revisionista vai apontar que o Yahvé, que o Deus, estava sempre do lado do Sul. Que quem é que adorava os Balaíns e sempre caía? O Norte. Quem é que fazia idolatria? O Norte. Onde é que veio os reis maus? A maioria tudo do Norte. E o Sul ele é preservado como uma relíquia, como uma santidade a Deus, né? Apesar de alguns erros, é comum, mas ele é preservado. Se você lê o Antigo Testamento na ótica do norte para o sul, ou do sul para o norte, a ideia de criação do Estado de Israel já existia. Ela está no Antigo Testamento, em todas as páginas do Antigo Testamento. As leis, seguir as regras, regras de dietéticas, enfim, a gente tem toda uma criação do Reino do Sul. Então, quando a gente percebe esse revisionismo do Antigo Testamento, a gente vê uma tentativa de expulsão de um outro reino que não daria certo. Olha a mentalidade. Naquela época eles já sabiam que não daria certo, não daria certo essa junção. Então a gente percebe que a Bíblia no Antigo Testamento, de um lado aqui, o Reino do Norte ele é completamente mal falado, ele é completamente maldito, ele é completamente afastado. E do outro lado, o Reino do Sul, que é onde está a tribo de Judá, ele é preservado, digamos assim. Ele é preservado. Né? Tanto é que o Reino do Norte ele desaparece primeiro, com as 10 tribos, na verdade, ele desaparece da história primeiro. Já o outro que estava centralizado permaneceu e está até os dias atuais. Muito bom, muito bom. Gente, conversei aqui com o professor Edifran. Sim. Conversei aqui com o professor Edifran. E eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades para ter conversas como essa. Muito bom. Então, muito mais bom. uma vez, quero te agradecer por esse momento aqui muito especial para o nosso canal. Perfeito. Então, você também tem um Instagram, né? Sim, Instagram, professor._Edifran. Professor._Edifran. Segue lá, né? E os seguidores do Edifran, que vão estar vendo esse vídeo também. A gente tem muitos alunos meus por aí estavam pedindo, torcendo, grava alguma coisa, grava sobre isso, professor. Então a gente está aqui no canal do pastor Josivaldo. É um canal que tem uma teologia sadia, equilibrada, uma exegese, uma hermenêutica que é sadia a inspiração e a inerrância da Bíblia, tá bom? Com isso a gente consegue fazer uma interpretação da geopolítica mundial de forma sadia. Por isso que eu tive o prazer de estar aqui com você. Meu querido, tamo junto, brigadão, viu? Até mais. É isso aí, curta, se inscreva, comente, tamo junto, até mais, pessoal. Até a próxima, pessoal.